Tava, né? Maestros e maestras da sabedoria de todas as raças, de todas as eras, abençoe o grupo, nos abençoe, nos ajude a ter insights, a ter vislumbres e nos mantenham firmes na busca da verdade. Assim é, Raush Raush, alegria, namastê, axé. Vamos lá. Mudei já aqui para o som. Então, estamos estudando o livro A Realização da Alma. Estamos no capítulo 4, né? Capítulo 4, página 90, último parágrafo. A passagem da esperança para a certeza vem com o vislumbre. Hoje nós já começamos com um parágrafo curto, mas dizendo muito, né? A passagem da esperança para a certeza vem com o vislumbre, né? O que ele quer dizer com isso, né? O que nós podemos entender com isso, né? É que tudo aquilo que a gente busca, que a gente estuda, né? O que a pessoa estuda, é a gente mesmo, né? Estuda, estudamos, vemos, praticamos, nos tomamos medicina, né? A gente tem a esperança, né? A gente tem a esperança de, de encontrar, de perceber aquilo que é transcendente. E aí, quando vem o vislumbre, pronto, você tem a certeza, né, de que tudo isso é real, tudo isso existe, né? Não é perceptível pela mente operacional, mente concreta, ou pelos sentidos físicos, mas existe. E aí a gente tem um reforço para seguir em frente, né? Agora tem um subtítulo do capítulo, né, que é A Espera da Libertação, né? Libertação também é o mesmo que realização, que iluminação, tá? O, os hindus chamam de mukti, né? Que também é libertação, né? Libertação é quando a gente fala libertação, vai libertar do quê, né? Da ignorância, né? A ignorância é esse véu que nos impede de ver a realidade última que está sempre presente, né? Nunca deixou de estar presente. Apenas aqueles que o sentirem podem conhecer a natureza completamente satisfatória do amor que flui para lá e para cá, entre o ego e o eu superior. Em tais momentos iluminados, eles podem desaparecer no mesmo dia, mas se refletirão na aspiração de toda uma vida dali em diante. Então, aqueles que já sentiram em algum momento, né, ou um vislumbre, ou até também, né, uma experiência mística também ajuda muito, né? Algo que é transcendental nos ajuda muito a firmar, né? Firmar no caminho e saber, né? Saber que estamos caminhando, caminhando para um encontro de si mesmo. Durante o vislumbre, ele se esquece de si mesmo e descobre um ser interior que o transcende. Após o vislumbre, ele tem a chance de criar um relacionamento consciente entre eles. Sua vida externa deve carregar a marca desse evento extraordinário, né? Importante esse parágrafo também, né? Durante o vislumbre, ele esquece de si mesmo e descobre um ser interior que o transcende, né? Aí você percebe que, né, em você mesmo algo transcendental coexistindo, né? E que é você mesmo também, né? Após o vislumbre, ele tem a chance de criar um relacionamento consciente entre eles, ou seja, entre essa parte aqui que está
da personalidade a nível concreto, a nível mais egóica, né? Com aquilo que é transcendental, ou seja, com o eu superior, ou com a alma, ou com o espírito transcendental divino, né? E a sua vida externa deve carregar essa marca, ou seja, você deve refletir isso, né? Transmitir isso na sua vida diária, né? Mas tudo isso é treino, depende do vislumbre, depende como você estava preparado para esse vislumbre, né? E, e é caminhar, né? É um vislumbre, é mais um vislumbre, outro vislumbre, estamos sempre caminhando, né? Quanto mais vislumbre tiver, melhor, né? Óbvio, né? E quanto mais duradouro eles forem, melhor, melhor ainda, né? Porque é de vislumbre em vislumbre, de experiências místicas, experiência mística, que a gente vai graduando, né? Vai graduando o nosso próprio ser aqui no nível de personalidade para que esteja sustentação para que algumas iniciações maiores aconteçam, né? Ele retorna de sua primeira iniciação na vida sem ego, com uma rica bagagem. Carrega a estabilidade da paz. Um estranho sentimento de segurança se apossa dele naquele momento. Ele não conhece nem a preocupação com o futuro incerto, nem o remorso do passado desagradável. Sabe que doravante a vida de seu ser está nas mãos do seu eu maior. E com isso ele está bem contente, né? Aqui é aquele típico parágrafo que ele está falando das próprias experiências dele, né? Não diretamente, mas dá para se entender, né? Ele retorna de sua primeira iniciação na vida sem ego, com uma rica bagagem, né? O que a gente entende de iniciação? Iniciação a gente não é nenhuma iniciação física, né? Não é nenhuma iniciação que alguém vai lá, coloca a mão na sua cabeça, né? Ou faz alguma coisa para você. Tudo isso são rituais que têm suas validades no nível físico, né? Mas quando fala de uma iniciação e iniciações mesmo, né? Uma primeira iniciação a nível, como é que eu posso usar as palavras corretas aqui, né? Existem várias pequenas iniciações, né? Mas a primeira grande iniciação é quando você se reconhece como sendo a alma e a alma se une a essas partes físicas aqui, a essas partes egóicas aqui, né? Esse corpo físico, etérico, e a personalidade. Isso é o que a gente chama da primeira grande iniciação, né? Ou o que é chamado da primeira grande iniciação. Então, quando isso acontece, realmente, né? A paz se estabiliza dentro do ser, né? Ou seja, dentro desses corpos, né? E dentro da personalidade. A personalidade e os corpos aí sim viram instrumento da alma, né? E aí é tudo. O restante é o que ele falou, né? Estranho sentimento de segurança, assim, daí você não tem mais medo, né? Não conhece mais preocupação com o futuro e nem tem remorso com o passado. Esse é o prêmio da primeira grande iniciação, né? E depois da primeira grande iniciação ainda tem, né? Tem a segunda, a terceira, e é só depois da terceira grande iniciação, e entenda-se também por iniciação, expansão da consciência, viu? Uma grande expansão da consciência onde você, né, onde o ser se atinge a alma, né? Então, quando se fala em iniciações, no sentido espiritualmente falando, né, não, não iniciações a nível físico, através de rituais e de outras pessoas, né? Não é isso que a gente está falando. Está falando em iniciações a nível de consciência, a nível de alma, a nível do próprio espírito transcendental, né? Então, quando acontece isso, significa que a sua consciência, né? Você, consciência, né? Não é a sua consciência, você é essa consciência, né? Essa consciência expandiu e atingiu o nível de alma. Depois tem outras expansões ainda maiores aí. Mas para nós,
o mais importante, o primeiro grande passo e a primeira grande iniciação é essa, é a, é a comunhão conscientemente com a alma, né? Que é o nosso núcleo mais próximo aqui, depois do núcleo da personalidade onde nós estamos existindo aqui, que é o que transcende mais próximo, e que também é chamado de eu superior, né? Eu superior em relação à personalidade, né? Aos corpos físicos. O vislumbre é uma experiência memorável, mas ele não é suficiente. Mostra-lhe um futuro possível, dá-lhe uma nova visão do mundo. Mas o buscador deve, a partir de agora, trazer tudo isso para a sua vida diária e para o seu ser, e para todo o seu ser. Isso precisa de tempo, de prática, paciência e vigilância, autotreinamento e mais sensibilidade, né? Esse parágrafo que também é importante, né? Muito importante. O vislumbre, ele é memorável realmente, né? É marcante, né? Você vai estar ali, você vai reconhecer, ou ali abriu, né? Que o vislumbre, o véu é tirado por alguns segundos ou por alguns minutos, né? E, e isso é fantástico, né? Mas só isso não basta, né? Só o vislumbre não basta, porque a hora que o vislumbre passar, a mente retorna, toma conta de tudo de novo e já começa a martelar tudo em cima, né? Ou até duvidar do que sentiu, do que percebeu, né? Então você tem que fazer todo, manter as suas práticas, manter a lembrança do vislumbre, as práticas que você já faz, não é porque teve um vislumbre que pronto, agora estou iluminado, não. Você esteve iluminado alguns segundos, né? Mas você não se tornou um iluminado, né? E às vezes tem esses erros aí, a gente vê muito, muito frequente nesses meios New Age, né? Nessas, nessas possibilidades. Aí a pessoa que teve um vislumbre, ela já se autodenomina iluminado, né? E não é, né? Iluminado é aquele que é permanentemente, ele vive permanentemente no estado de vislumbre, né? Ele está permanentemente no estado de samadhi, ou seja, sahaja samadhi, que é o estado natural. O fato de você ter um vislumbre não torna você iluminado, não. Ainda não, mas é um caminho, né? Óbvio, né? É importante? Ótimo, mas a prática tem que continuar. A, toda a prática e toda a busca só cessa a hora que você atingiu o estado de permanência, né? De permanência dentro da realização, da iluminação ou da libertação, como queira chamar. Aquilo, quando se torna permanente, aí sim. Por meio daquele vislumbre, ele terá sido elevado a uma nova dimensão de ser. A dificuldade consistirá em reter a nova percepção, pois antigos e errôneos hábitos de pensar irão rapidamente reafirmar-se e dominá-lo o bastante para empurrá-lo ao plano de fundo. É por isso que a introspecção repetida, o estado reflexivo e a meditação mística são necessários para enfraquecer esses hábitos, e então gerar a força interna que pode manter firmemente a perspectiva superior contra esses intrusos agressivos do seu próprio passado. Nossa Senhora, hein? Bastante coisa, né? Boa noite, Jennifer. Que bom que você está ao vivo. Muito bom, vamos lá. Então, esse parágrafo aqui é longo, mas. Boa noite, pai. Estou trabalhando ainda, mas estou aqui. Daqui a pouco eu vou Ah, estar, quando eu estiver indo embora, eu vou ter que desligar e eu entro de não, novo de na moto. boa, fica tranquilo. Precisou desligar a câmera, pode desligar, tranquilo. Mas sempre que puder, esteja presente, isso é bom. Então, vamos lá, né?
por meio daquele vislumbre, ele terá sido elevado a uma nova dimensão do ser. Essa é a primeira parte, né? Então, você atinge, você percebe, você sabe, você sente aquilo que é transcendente. Mas o que ele fala aqui? A dificuldade é em reter essa nova percepção, né? Aquilo que você atingiu, seja se esse vislumbre veio através da toma de medicina, seja porque você estava em meditação, seja porque veio espontâneo, porque você estava lavando louça, ou capinando, ou fazendo qualquer atividade sua profissional, isso não importa. Vislumbre é sempre bem-vindo, né? Não importa, mas eu estou falando assim porque ele pode vir, né? Não é só na meditação, não é só com a medicina, né? Pode vir de N possibilidades. E aí, quando ele vem, né, ele te mostra aquilo que é transcendental. Só que aí, se você não tomar cuidado, né, aquilo vem, né, se você não tem treino nenhum, vem, é como fazer assim, abre, fecha e pronto. E os velhos hábitos, o que ele chama de velhos hábitos, né? Os hindus chamam de vasanas, ou sanskara, né? Que são as reminiscências nossas dos nossos passados, né? Tem que imaginar que todos nós aqui já tivemos centenas de vidas em corpos, né? Corpos físicos, né? E aí todo esse acúmulo está lá em torno do núcleo da alma, né? Que somos nós aqui dentro de uma personalidade existindo, né? Nós somos essa alma e com todo esse conteúdo, com toda essa bagagem aí de centenas de encarnações, né? Então, todo esse produto está aí. Então, tudo isso tem uma força, né? E tem uma força grande. Isso tem uma força gigantesca, né? Gigantesca, gigantesca. E aí eles vão assaltar tudo isso aí. O que é assaltar? É tomar de assalto, né? Eles vão entrar, vão infiltrar e, e vão diminuir tudo isso daí que aconteceu de transcendente. A não ser que, né? A não ser que você, né? Pelas práticas, continue, tatati, tatatá. Então, toda essa reminiscência, ou todo esse passado kármico, ele começa a perder força, né? Diminuir esse peso e essas ações aí. Então, aí você começa a ter vislumbre e começa a manter essa percepção do vislumbre, né? Não que o vislumbre continue existindo, mas você consegue manter a percepção, a memória, a beleza, o sentimento. Então, tudo isso vai se tornando um facilitador dentro das suas ampliações de consciência, né? Que vão se tornando cada vez maiores, até que uma hora, né, essa ampliação de consciência ou essa grande iniciação aconteça, que é expandir o suficiente para, né, atingir o nível de alma e mantê-la, né? E aí mantê-la. Porque enquanto você não mantém, é uma pequena iniciação, é um vislumbre, né? E é importante também. É ouro também, né? É ouro também. Mas não é só isso que basta, né? A contemplação na memória daqueles vislumbres ou ajudará a enfraquecer o poder dos pensamentos negativos e a debilitar ainda que levemente a própria fonte daqueles pensamentos, o ego. Então, quando você tem algumas experiências memoráveis, né, transcendentes, que aqui se chama de vislumbre, né, você manter isso na memória, né? Buscar manter isso na memória. Isso é uma prática também, né? Aquilo que é transcendental, genuíno, aquilo tem força, porque aquilo aconteceu dentro de um espaço-tempo, e tudo que acontece no espaço-tempo fica gravado no éter, no éter planetário, ou seja, aquilo continua existindo e vibrando, independente do espaço-tempo que você está agora, né? Não sei se eu estou falando muito, não sei se não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Tá dando, tá fazendo sentido? Então deixa eu explicar de uma forma mais, mais racional aqui para que todos entendam, né? Assim, tudo que está acontecendo está gravado no éter planetário, ou alguns chamam de registro acástico, né?
Esse éter nosso, o que que é esse éter? É o campo etérico, é esse espaço aqui, né? É que não tem outro jeito de explicar. Então é isso. É o espaço na sua frente, é o campo etérico que está ali. E esse campo etérico, ele funciona como um gravador que grava tudo, tudo, tudo. Pensamento, fala, a fala principalmente, né? Fala fica gravado como uma fala ali, entendeu? Então tudo está gravado. Nada se perde, entendeu? Então, tudo que você faz com uma maior intensidade ou menor intensidade dentro de um determinado local, aquele local fica registrado com aquilo. Isso é simples, isso é para todos os níveis, não é só para vislumbre, não, isso é para todos os níveis, né? Todos os níveis, é. É o típico daquela coisa quando acontece uma coisa ruim em um local, aquele local fica marcado com aquela energia lá. Quem tem uma sensibilidade que chega lá pode estar tudo limpo, mas ele chega lá, aquilo no etérico ou no astral, também pode se falar assim, está ali marcado ali. Você entrou naquele campo vibracional daquele determinado local, está ali, tem um grau vibracional daquilo que aconteceu ali pode ser acessado para quem tem uma sensibilidade grande. Por isso que os antigos, mais no interior, em todo lugar que acontecia uma morte, eles vão lá, colocam a cruz, uma capelinha, falam, aqui morreu alguém, tá? Aqui não é um bom lugar para você sentar, aqui não é um bom lugar para você fazer um piquenique, entendeu? É mais ou menos isso, né? É uma sabedoria antiga, né? Você marcar determinados locais para que você não fique ali de bandeja ali, né? E aí é a mesma coisa, quando você tem um vislumbre, e o vislumbre é transcendental, né? Lembra assim, ele está fora do espaço-tempo, mas você que está percebendo o vislumbre, você está dentro do espaço-tempo, né? Nós estamos aqui, estamos dentro do espaço-tempo, dentro dessa realidade aqui, que é o nível físico nosso em corpos biológicos. Mas aquilo que está acontecendo além do espaço-tempo, né? Mas, ao mesmo tempo, naquele exato momento que está acontecendo no nível físico. E aí aquilo fica registrado dentro do éter planetário, dentro do campo akáshico, né? Porta o nome, é a mesma coisa, são sinônimos. E aí, toda vez que você relembra aquilo, você está adentrando dentro daquilo que é atemporal, que não tem espaço-tempo. Então você entra dentro da mesma energia. Por isso que a técnica de relembrar, rememorar, né, é útil. Então toda a experiência que você teve seja ela qual for também, não precisa ser vislumbre, né? Mas se você leva a memória de tal forma que você consegue, lógico, para quem já tem treino, né, você fixar naquele exato momento, você vai estar vibrando dentro do éter daquele momento que aconteceu. Não importa se aconteceu há 10 mil anos atrás. Está gravado do mesmo jeito. Está gravado nas nuvens, né? Não tem hoje, não tem essas coisas de computador gravado na nuvem, que grava um trilhão de bilhão de quadrilhão de coisas, é a mesma coisa. Mais ou menos, né? Uma grosseira. Só que isso aqui é muito melhor, grava tudo, grava o pensamento também. Alguém tem alguma pergunta ou quer fazer algum comentário? Pode fazer, Alex. É, é, dentro dessa linha que o senhor passou, de lembrar a questão do Seu desenvolvimento, áudio tem alguma coisa ruim, Alex. Seu áudio tem alguma coisa estranha. Ixi, seu microfone está com alguma coisa estranha. Tua voz está saindo. tá ruim ainda. Agora parece que melhorou. Deve ser internet. É, dentro dessa questão de lembrar do Não, não dá para te desenvolvimento, entender, Alex. para poder trazer essa recordação, não, não deixa.
Vê aí o que que é. Acho que é alguma coisa que você mexeu aí, porque a gente estava conversando antes, estava tudo bem? Pai, eu tenho uma dúvida. Diga. Então, assim, você também pode me ajudar nessa parte? Tipo, quando a gente tá até mesmo tendo esse vislumbre ou essa, né, essa sensação mística, se a gente tentar racionalizar ela, por exemplo, eu tive uma experiência que eu estava comandando uma máquina, que eu vi uns símbolos, eu tentar racionalizar ela, eu ficar preso muito preso nos sinais, no que foi feito e perder todo o resto que está acontecendo ao redor, muitas vezes a sensação de estar numa experiência mística mesmo, de estar vislumbrando outras coisas, se acaba se perdendo, ou é bom eu me prender nesses sinais? Não sei se Então, me entendi. entendi perfeitamente. Bem, primeiro, um vislumbre não dá para você racionalizar, né? Um vislumbre ele é transcendente, a mente não entra, a mente só vai entrar depois que ele terminar. Então, isso é ponto, né? Agora, quando você tem uma experiência mística é diferente do vislumbre. Experiência mística, você pode, por exemplo, estar num local e estar vendo seres da natureza. Isso é uma experiência mística. Mas mesmo assim, eu entendi a sua pergunta, né? Ou quando você está tendo uma visão, né? Uma visão, de repente aparece uma visão na sua frente, seja com medicina, seja na meditação, seja a hora que você, um pouquinho antes de deitar para dormir, ou quando está acordando, ou durante o dia, sei lá. As visões podem acontecer, né? Aí você deixa acontecer, não deixa a mente entrar, só observa e vai gravando na memória. Depois que terminou, depois que aquilo se encerrou, aí também você vê, aí também tem que ter uma intuição se é para a mente racional ficar entrando e mastigando ela, porque às vezes, a hora que a mente entra e começa a mastigar ela, ou seja, começa, né, é, escamonear ela ali para tentar entender, você acaba matando a experiência também. Então, nesses casos, você tem que ter muita sabedoria. Porque, por exemplo, se é uma visão que vem só um símbolo, de repente você está lá, aí vem um símbolo, tá? Sei lá, qualquer símbolo que vem. Aí vem um, então, aí um símbolo você precisa tentar entender, né? Quer dizer, é uma possibilidade, mas se você também tentar entender um símbolo que veio da mente intuitiva ou da mente búdica, pela mente racional, possivelmente você vai matar o símbolo, né? Em sonho, geralmente, para quem conhece os símbolos, funciona razoavelmente bem, mas para as visões, às vezes é melhor você olhar, viu, né? Supondo, veio lá um símbolo de uma estrela de 5 pontas com uma pomba dourada no meio. É uma hipótese, né? Pode ser qualquer outra coisa. Tá, aí você viu aquele símbolo, tá, pum. Tá bom, ótimo, aquele símbolo me veio, né? Agora, se eu colocar a minha mente ali para tentar interpretar aquilo lá, a minha interpretação sempre vai ser em tudo os conteúdos que eu tenho. Então, qual que é a melhor possibilidade, né? É eu pedir para o meu próprio eu interno, para a minha alma, para o meu espírito. Eu falo sempre vários nomes, que é para não ficar preso em uma coisa só, né? Para que aquela informação chegue até mim, entendeu? Aí, e aguarda. Aí uma outra hora, ou uma hora que está mais relaxado, ou que está mais tranquilo, chega ali a informação, ou através de um livro, ou através de uma conversa, evita de matar a experiência também, ou matar a visão. A não ser que você seja muito bom em símbolos, né? Ah, gratidão, porque eu tive essa experiência, assim, vi um símbolo e depois eu tava assistindo TV, assim, meu pai tava assistindo uma TV e apareceu nesse canal do History, esses canal de história, apareceu o símbolo que era uma coisa que os divindades, os incas, eles cultuavam esse símbolo. Daí foi muito legal. Eu falei, eu já tive essa sensação de ter visto esse símbolo, foi muito legal. Daí eu fui buscando os deuses, essas coisas que eles faziam. E você me ajudou agora bastante, que eu também já tive essa sensação, igual você falou, tem coisa que eu vislumbre mesmo, a gente não consegue. Tem coisa que eu falo assim, eu não consigo nem explicar o que eu vi. É assim, Exatamente. eu só senti. Nossa, eu tive a sensação de sentir, outra realidade, não tem essa de passado, presente e futuro. Eu tento explicar isso, racionalizar, mas eu acho que é isso que é o vislumbre, eu não consigo nem racionalizar o que eu consegui ver. Foi muito É isso. isso.
É isso, Danilo. O que é transcendental não tem como transformar em palavras. Essa Ah, é gratidão. aí que você sabe que é transcendental, não tem como explicar. Ah, Gratidão. então já eu tenho que meditar agora. Jennifer quer falar? Está com a mão levantada? Eu queria te perguntar, pai, que se um. Primeiro, boa noite a todos, né? Cheguei atrasada, só falei com você. Eu queria te perguntar se um deslumbre ele pode vir em uma forma de um aviso de vidas passadas também. Tá, entendi. Não, aí não é um vislumbre, aí é o que a gente chama de intuição ou uma comunicação com o seu próprio ser, né? Com a sua própria alma ou com seus níveis mais internos. Um, um vislumbre nunca vai te dar essas coisas. Um vislumbre ele vai te abrir e vai te colocar para aquilo que é transcendente, né? Mas totalmente transcendente, não transcendente a nível de astral ou a nível de vidas passadas, né? O vislumbre, ele vai te abrir, ele vai te tirar o véu, tirar o véu. Como é que você sabe que aquilo foi genuíno? Porque daí vem uma sensação de paz, né? A sensação de paz que domina, então essa é a primeira regra para você saber se foi genuíno aquilo, que ele te dá uma paz imensa. Agora, é possível que a alma, né, a nível de alma, ou até a nível de outros seres, né, te abrir para que você tenha acesso a outras existências passadas, quando aquilo é necessário para o seu ser aqui encarnado, né? Isso é possível também. Mas isso nós não chamamos de vislumbre. Aí pode ser chamado de uma experiência mística, né? Ou de uma intuição. Beleza. E vamos seguindo. Quem já provou a imensurável alegria da paz do eu superior não vai se importar de recuar novamente à limitação do pequeno eu, pois saberá então que o infinito, o vazio, o transcendente, como quer que chame a perda do ego, não é uma perda da felicidade, mas uma ilimitada ampliação dela, né? Então, quando a gente tem, né, tem esses vislumbres, tem essas possibilidades de ver além do véu, né? De sentir ou perceber aquilo que é nosso próprio ser existindo naquilo que é transcendente, aí tudo fica mais fácil, né? E aí você percebe que o quão limitado é o estar num corpo físico, né? E quão limitado é estar utilizando essa personalidade, usando esses corpos, né? E quão limitado é o eguinho, né? O nosso eguinho aqui, que é esse conjunto, personalidade e os corpos físico, mental, astral, né? Que é o que a gente chama de ego. É útil, é importante, mas ele não pode dominar, ele não pode ter o domínio, né? Nós temos que fazer o possível, né? E mesmo estando dentro do ego, perceber que nós somos essa consciência, né? Essa alma existindo dentro desses corpos. Lógico que não vai conseguir fazer isso o tempo todo, né? Mas é o treino. Aí os anos vão passando e isso vai se ampliando a tua própria percepção de si mesmo, a sua própria consciência existindo, né? Mas tudo isso é tempo, né? E aí você vai ver que a perda, né? A impressão que dá é que se perde. Quer dizer, e também não tem perda, né? Você não vai, mesmo quando você atinge, né? A, a consciência de alma, você não vai perder a personalidade nem os corpos, né? Porque se você perder a personalidade e os corpos, você não vai estar existindo aqui, né? Não tem como deixar estar aqui e estar sem um corpo, né? Então não precisa deixar o próprio ego de cada um se preocupar com isso, né? Senão, pô, eu vou deixar de existir, né? Não deixa de existir, né? Só a sua consciência ficou ampliada, é só isso. Você tem mais recursos, você tem acesso a outras possibilidades. E todo esse ego está sobre
Está sob o controle agora do seu, que é você mesmo, né? Em outro, no nível de alma, né? Um exemplo, assim, para aliviar alguns pensamentos aqui, aliviar alguns egos aqui, né? É muito simples, né? Na realidade, o ego só vai deixar de existir quando você transcender o nível humano, né? Transcender totalmente o nível humano. Mas isso aí é outras historinhas aí. Isso aí não é nem tão importante para nós, né? No momento. Mas, mas é só pensar assim, ah, tá, então eu atinjo o nível de alma e o que que acontece? Um exemplo que eu gosto é esse. Quando você tinha 10 anos, o que que aconteceu com aquele menino ou aquela menina de 10 anos? Ela morreu? Não. Entendeu? Você foi mudando, desenvolvendo, foi crescer, é o que a gente chama de crescendo, amadurecendo. Hoje você tem 30, outro tem 40, outro tem 50, mas aquele ser, né, de 10 anos não morreu, cresceu, entendeu? É a mesma coisa que vai acontecendo quando você vai desenvolvendo, você simplesmente vai ampliando a consciência, ampliando, 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 de tal forma que chega uma hora que a personalidade só é uma parte só da existência necessária para interagir dentro dessa dimensão aqui, fazer as coisas que tem que fazer, cumprir a função que cada um tem que cumprir. Eu espero que eu esteja conseguindo passar isso daí para não ficar muito pesado aí para alguns, né? Se ele já teve uma experiência com sua alma divina, deve se lembrar que isso foi porque ela está sempre lá, sempre dentro dele, e nunca o abandonou. Deixe que ele, ou ela, né, apenas se dedique à busca, e a experiência retornará no devido momento, né? Bem, isso é muito simples, né? Então vamos nos relembrar de coisas básicas aqui dentro do caminhar, né? Dentro do caminhar, dentro da espiritualidade, porque aqui é um estudo, né, do PIB, um estudo de uma filosofia bem adiantada, né, eu diria, muito adiantada, né? Então, nós existimos dentro dessa realidade. O que é a realidade? A realidade última é dentro daquilo que é o transcendental, né? Nós já existimos dentro dela, né? Então, todos esses fenômenos que acontecem, inclusive o ego, né? Ele não está fora daquilo que é transcendente, né? Ele está inserido dentro daquilo que é transcendente, porque tudo existe no único, que por não ter nome ser inominável, por não tem qualquer coisa que você imaginar, não é, que os hindus chamam net, 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 que seja não, 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 não. Tudo que você falar dele é não, entendeu? Então não é isso, não é aquilo, não é aquilo. Por quê? Porque é aquilo que é a fonte de tudo que existe, né? Inclusive de Deus Criador, inclusive da alma, inclusive do mundo, né? Então, o mundo, a alma, as nossas almas, nossos seres e Deus, aquilo que é chamado os deuses das religiões ou Deus pessoal, né? Deus pessoal é aquilo que você pode ser, é o Deus criador, criador desses planos aqui, né? Tudo isso existe dentro dessa consciência que é transcendente, que os hindus, em algumas filosofias, vai chamar de Nirguna, né? Brahman Nirguna. É só um nome, mas é para saber que é aquilo que é transcendente, que é a fonte de tudo. Então, nós sempre existimos dentro dessa consciência cósmica infinita. Nós, nada ou alguma coisa pode existir sem ser dentro dessa forma de falar também, porque não tem dentro nem fora, mas não pode existir fora dessa consciência última. Então, é por isso que é falado, tudo é uno, né? Tudo, inclusive os deuses, inclusive a criação, inclusive o universo, tudo é uno, né? Tudo está existindo dentro dessa consciência
maior, infinita, onipresente, onisciente e infinitamente infinita. Inclusive aquilo que as religiões chamam de Deus. É para pensar, entendeu? É para refletir sobre o que estamos falando aqui, não é para aceitar assim, né? É para reflexão. Mas por que eu estou falando isso? Porque esse pensamento nos traz para uma verdade que a gente esquecida, né? Por quê? Porque o véu cobriu, né? Que nós já existimos dentro dessa realidade única, né? Dentro desse eu superior maior, sempre existimos. Não temos como estar fora dele, né? O que nos impede de ver isso é a ignorância. Ignorância no sentido que está velado, que você não consegue perceber. Não consegue se olhar como. Se olhar também é esquisito. As palavras é complicada para explicar, né? Mas você não tem a percepção dessa realidade ainda. Por quê? Porque você está vendo através da mente e através dos sentidos, né? E aí vem aquele velho exemplo que o Ramana gosta muito, ele usa sempre, né? O Ramana Maharishi, né? Em sono profundo, o mundo não existia para você, né? O mundo não existia. Não tinha mundo, não tinha corpo, não tinha nada. Mas você continua existindo no sono profundo, né? Porque se você não tivesse existência lá, você não ia conseguir estar aqui de novo. Mas quem é que volta para cá dentro desses corpos, não é? É o mesmo eu que estava lá. Espero que você esteja acompanhando meu raciocínio. O mesmo eu existente em sono profundo, o mesmo eu existente no transcendente, quando você tem o vislumbre, é o mesmo eu que está aqui agora. Mas o que acontece nesse aqui agora que a gente está aqui falando, conversando e bababi, bababá? O que existe de diferente aqui? Existe uma mente e existem os objetos, né? Eu vejo vocês aqui, eu vejo uma tela, eu vejo uma casa, eu vejo tudo, ou seja, tem um mundo aqui. A hora que retira esse mundo, retira essa mente, o que fica? Eu, consciência. Eu, consciência, estou sempre existindo, sempre você eu. Imortal, né? Mas a hora que eu estou falando através de um corpo, através de uma personalidade, eu estou egóico. Por quê? Porque eu estou usando todo o veículo egóico. Se eu estou dentro de um Fusquinha 67, entendeu? Olha lá o cara com o Fusquinha 67, é mais ou menos isso, só para vocês gravar. Quando vocês veem um Fusca, vocês lembram. É só um corpo, é só um corpo. E é um corpo que um dia vai deixar de existir, né? Por mais forte que seja, por melhor que ele seja, um dia ele vai deixar de existir. O corpo, né? Mas você, como alma, não vai deixar de existir, né? Essa que é a beleza, né? E é isso que é interessante, a hora que essa verdade é introjetada dentro do seu próprio ser, você perde um monte de medos, né? Inclusive o medo da morte, medo de morrer. Óbvio que ainda, né, as células, porque a célula sabe que. Então, existe a nível celular, esse medo de morte faz sentido mais para as suas células, né? Porque ela sabe que a hora que essa consciência deixar esse corpo aqui, o espírito deixar esse corpo, ela volta para o reservatório, né? Geral dos átomos. Alguém tem pergunta ou comentário? Então vamos ler mais alguns parágrafos aqui. Objeta-se, por que é que devemos procurar se realmente somos o eu superior? Uma boa pergunta, né? Por que devemos procurar se realmente já somos o eu superior? Sim, chega um tempo em que a busca proposital e deliberada do eu superior tem que ser abandonada por essa razão. Paradoxalmente, ela é abandonada muitas vezes sempre que se tem um vislumbre.
pois em tais momentos a pessoa sabe que sempre foi e sempre será o real, mas que não há nada de novo a ser adquirido ou buscado. Essa aqui é as palavras do Ramana, né? É exatamente sempre que o Ramana bate na mesma tecla, né? A busca do eu superior, você não pode estar buscando algo novo, porque se for novo, não tem sentido buscar, né? Não faz sentido buscar. Você vai buscar algo novo e uma hora ele vai deixar de existir também. Então, nosso eu, ele está sempre presente, né? Esse eu superior, esse eu transcendental, essa fonte está sempre presente, sempre, 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 sempre. E aí, por isso que surge essa pergunta, né? Mas por que que devemos buscar, se já somos o eu superior? E por que também não devemos parar? Porque isso aqui também, se for mal interpretado esse parágrafo aqui, né? Pode causar uma confusãozinha aqui, né? Porque enquanto a ignorância não for retirada, você não pode parar a busca, né? Então, todo o trabalho é para que a ignorância seja eliminada, né? E a ignorância está em toda a parte egóica do nosso ser, né? Tudo aquilo que nos vela, tudo aquilo que nos deixa perceber, tudo aquilo que nos faz identificar com esses corpos, né? E com esse mundo. Identificar, é importante também explicar para não ser compreendido errado. Isso não quer dizer que você não está no mundo, né? Identificado é que você não perceber que tudo isso é a própria consciência cósmica manifestada. Entendeu? É que os hindus falam, né? O Yanani, né? O Gnani, o Yanani, ele vê Brahman em tudo, ou vê Deus em tudo, né? Não é que ele está olhando para a mesa, ele está vendo Deus. Não, óbvio que não, ele está olhando para você, está vendo Deus. Não, não é isso. Isso significa que ele sabe que tudo é a própria manifestação da consciência cósmica do divino existindo. Você nunca está fora dela, entendeu? É como aquela velha história do peixinho, né? Perguntando para aquele peixe mais velho e sábio, né? Aonde está esse oceano que todo mundo fala? Entendeu? É a mesma coisa. É nós aqui procurando o eu superior, procurando Deus, procurando a consciência cósmica e dentro dela. É o peixinho querendo saber que oceano é esse que todo mundo fala que ele não vê, né? E está mergulhado dentro do oceano, está inserido dentro do oceano. Nós estamos inseridos dentro dessa realidade maior e não percebemos. Em alguns momentos percebemos. E todo o trabalho é esse: tirar esse véu da ignorância. Mas isso é trabalho, né? Isso é trabalho, né? É lapidação, é prática, e aí vai. Mas tudo isso não é para desanimar, não, é pelo contrário, é para animar, né? É para dar mais força, dar mais coragem, né? Mais coragem para continuar nos estudos, nas reflexões, nas práticas meditativas, ou de respiração, ou de yoga, ou outras práticas, medicinas também é importante, na minha visão, pelo menos, né? Para quem consegue caminhar junto com as medicinas que eu falo, plantas de poder, né? As plantas maestras, para quem consegue caminhar nessa direção, é super importante. Sei também que tem pensamentos contrários em relação às plantas maestras, em relação ao caminhar espiritual. Mas isso é uma questão de visão, né? Eu falo por experiência, então, por isso que eu falo, aqueles que dentro da busca conseguem caminhar com as plantas maestras, é um facilitador enorme. Mas nem todos conseguem, nem todos estão prontos para caminhar dentro de uma busca espiritual com as plantas, nem todos. E se eu foi perguntando, não tiver
E se eu, foi perguntado, não tiver nenhum vislumbre, que posso fazer para romper esse deserto espiritual, árido, monótono, sombrio e estéril de minha existência? A resposta é que você não consegue meditar com sucesso. Vá para a natureza, onde ela for tranquila ou bonita. Vá para a arte majestosa, exaltante, exaltante. Vá ouvir uma grande alma falar, seja em conversa privada ou em público. Vá para a literatura, encontre um grande livro inspirado, escrito por alguém que teve os vislumbres, né? No caso, Pobruto, ele se tornou um iluminado verdadeiro, né? Permanente aos 60 e poucos anos, né? Mas mesmo os escritos dele, ele já tinha vislumbre desde há 20 e poucos anos, né? Então, toda a obra dele é valiosa para quem está buscando, né? Na minha visão também. Então, mas se você se sente árido, né? Sim, é o conselho dele. Vá meditar na natureza, vá passear na natureza, né? Buscou contemplar obras de arte, de grandes obras de arte, né? De seres inspirados, ouvir músicas inspiradas, né? De grandes compositores, né? Para quem gosta, tem afinidade, né? Mozart, Chopin, e aí vai. Tem bastante Beethoven também, a nona, né, se eu não me engano. E aí tem, é só dar uma pesquisada aí para quem gosta de música clássicas, vai ver que tem muitas músicas realmente inspiradas. Inspirada que a gente fala é trazido de um nível superior, né? E quando você está ouvindo essas músicas, aquilo te eleva também. Está ouvindo, está visualizando, admirando, contemplando uma obra de arte que realmente veio de um nível transcendente, aquilo também te eleva. Você está lendo um livro que foi feito por alguém que, em momentos de transcendência, aquilo também te eleva, né? Aquilo também te leva a uma expansão de consciência, a um estado superior de consciência, né? É importante isso também. É importante descobrir que tipo de livros, né? E aqui eu gosto de livro, então para mim é mais fácil esse caminho, né? Que tipo de livros que consegue te fazer com que a consciência se eleve, né? Que tipo de leitura, se é a Bibi, se é Ramana, ou se é outros sábios aí que deixaram os escritos aí. Deixa eu ver aqui. Bem, vamos ler mais um parágrafo. O vislumbre deve ser recebido como um alívio das limitações insatisfatórias da existência comum, mas porque traz a iluminação apenas temporariamente não é suficiente. É necessário buscar a maneira de se conseguir um resultado permanente, né? Aqui ele repete o conselho que ele já vem dando, né? Não é parar porque teve vislumbre, né? É, é buscar, é buscar para que esse estado de paz contínua seja permanente dentro do nosso ser, né? Esse é o objetivo. Ou seja, Sahaja Samadhi, como os, os Vedantas falam, né? Aquele estado de permanentemente em paz profunda dentro de si mesmo. E o estado de paz profunda dentro de si mesmo não quer dizer que você está inerte que nem um toco de árvore cortado, não. Significa que você está interagindo com o mundo todo, fazendo tudo que é necessário fazer dentro daquelas suas funções ou dentro daquela encarnação, e ao mesmo tempo em paz profunda. Esse estado de paz, só quem já teve é que sabe o que eu estou falando, né? Paz profunda e verdadeira, né? Às vezes a medicina proporciona esse estado de paz profunda, né? Às vezes dura um dia, dois, algumas horas, não importa. Às vezes a meditação também, às vezes quem faz respiração, quem faz postura de Hatha Yoga. Bem, aí é cada um, né? Cada um vai ter um temperamento e cada um vai seguindo aquela linha que tem menos resistência, né? E de práticas de outras vidas também, aonde já vem essa busca, né?
Normalmente, quem está aqui interessado por esses conhecimentos é porque em outras vidas já teve, já teve a busca dentro de si, né? Ou está aqui concluindo a busca, ou está aqui continuando a busca, seja homem, seja mulher, não importa. E continuar um dia após outro, porque o próprio dia é a vida, né? O próprio dia é a vida dentro do grande ser, né? Todo dia, toda noite é a vida dentro do grande ser, né? Dentro dessa existência cósmica aqui. Todo dia, né? Nunca estamos fora dela, levantou o dia, ou vai deitar, a gente só está num outro nível, né? A gente está na mesma realidade, né? Uma realidade um pouco mais sutil só, que é o astral, ou às vezes, para quem já está mais adiantado, vai para um plano mental, né? Superior dentro dos sonhos, né? E assim vai. Nós vamos caminhando. Só não parar. É só não parar, só não desistir. É isso. Alguém tem pergunta? Se não tiver, nós vamos encerrando. Então tá. Então vamos para o nosso encerramento. Agradeço a presença de todos aí. Boas reflexões, né? Boas reflexões durante a semana, né? Todos os dias. Lembra que a prática é todo dia, né? Uma boa prática também é ler livros inspirados todo dia, nem que seja 10, 15 minutos, né? Também, ou antes de dormir, ou quando vai no banheiro, e aproveita a hora do banheiro para ler, né? Sempre é uma boa prática também. Então vamos lá. Quem sentir confortável, fechar os olhinhos aí 30 segundos. Grande Espírito, grande Mãe, maestros e maestras da sabedoria de todas as raças, de todas as eras. Abençoe o grupo, nos abençoe, nos ajude a ter insights, a ter vislumbres e nos mantenham firmes na busca da verdade. Que assim seja, assim é, Rauch, alegrias, Namastê, Axé.